tipos de mamilos, não foi? Acho que tipo de mamilo você já falou. Pois é, eu falei os mamilos, não foi? Falou os tipos. Falou síndrome de. Né, peraí. É isso, tipo de mamilo. Protuso, semiprotuso, mamilo invertido. Isso. Hoje eu vou falar sobre os processos inflamatórios e infecciosos das mamas, né? E algumas lesões que são benignas. A mamografia, né? Eu já falei isso para vocês, é um exame que ele é feito, né? Ele é realizado para rastrear o câncer de mama no estágio inicial, né? Então, esse é o objetivo de realizar o exame de mama. E ele é um exame insubstituível, porque vai ser o único mesmo que no estágio inicial a gente vai conseguir achar o câncer de mama, né? O exame tem que ser feito, obviamente, de forma adequada, né? De forma correta, bem feito, uma boa técnica de exame, né? Um aparelho com uma eficiência boa, a gente vai conseguir encontrar o câncer de mama em estágio inicial. Porém, além do câncer de mama, a gente vai conseguir verificar várias outras lesões, né, que são benignas, mas devem ser acompanhadas, porque pode ser lesão que causa algum tipo de incômodo na mulher, pode ser lesão que causa alguma deformidade na mama, pode ser lesão que que a mulher sinta dor, né? Sinta algum tipo de incômodo mesmo, como os nódulos, às vezes ele não causa um incômodo, às vezes físico, às vezes ela não sente dor, não sente nenhum tipo, né? Não sente nada ali na mama, mas só dela saber que tem um nódulo na mama, ela já fica apavorada. Então, às vezes, quando a lesão ela causa um dano psicológico muito grande, né? A mulher está muito ali incomodada porque tem esse nódulo na mama, o médico acaba optando por fazer a retirada do nódulo, porque para a mulher não ficar tensa, tá? Essas lesões benignas, gente, elas são benignas e pronto, tá? Uma lesão benigna, ela não se torna maligna, tá? Não é uma lesão que fala assim, ah, não, nós vamos acompanhar aqui, porque ela pode, eu tenho certeza que esse nódulo aqui é benigno, mas eu vou acompanhar porque ele pode se tornar maligno. Isso não acontece, tá? O que é benigno, o que é maligno é maligno. Quando o médico acompanha, é porque não tem certeza daquilo ali, né? Então, olha, eu acho que isso aqui é um fibroadenoma. Vamos acompanhar para ver se vai ter alguma mudança. Se tiver alguma mudança na imagem, aí ele vai verificar, tá? Se posteriormente ele descobre que aquilo ali realmente era um tumor, né, uma lesão maligna, é porque já era desde sempre. Então, é, o acompanhamento se dá é porque o médico ele só teria 100% de certeza que aquela lesão é benigna ou maligna com uma biópsia. Só que quando ele olha uma lesão, né, eu estou olhando uma imagem ali e ela tem todas as características de uma lesão benigna. Então, não tem a necessidade de passar por uma biópsia, não. Tá? Então, é por isso que eles não pedem biópsia para todas as lesões. Eles pedem biópsia quando ele tem alguma dúvida, né? Olha, eu estou com dúvida, eu acho que é benigno, mas eu não tenho certeza. Ou eu acho que é maligno, mas eu não tenho certeza. E aí ele vai e pede a biópsia. Ou então, quando ele vê a lesão e tem certeza, fala, não, tem quase 100% de certeza que essa lesão é uma lesão maligna. Então, eu vou pedir a biópsia para confirmação e para saber o tipo de lesão, né? A extensão daquela lesão, ele consegue saber em uma biópsia, tá? Então, essas lesões que eu vou mostrar hoje, elas são lesões benignas, né? São condições benignas e vão ser benignas sempre, tá? Elas não têm essa mudança, não. Mas aí, às vezes, acontece do médico fazer a retirada.
Eu começo sempre falando sobre a mastite, porque é um processo inflamatório muito comum, né, entre as mulheres aí. Os homens, como não têm desenvolvimento, né, normalmente não tem o desenvolvimento da glândula mamária, ele não vai desenvolver a mastite, né? Se ele tiver a ginecomastia, pode acontecer um processo inflamatório, sim, tá? Mas o homem que não tem o desenvolvimento de glândula mamária, ele não vai, ele não vai ter mastite, porque a mastite ela se desenvolve na glândula mamária. Então, ela é mais comum em mulheres jovens, tá? Eu estou falando agora da mastite aguda, tá? Que é aquela mastite que aparece uma vez na vida, tá? A mulher nunca teve mastite e ela aparece. Ela pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Não tem uma idade ou uma época específica, mas ela é mais comum durante a gravidez e o pós-parto, né, durante o puerpério, porque existe uma mudança na mama. Então, é muito comum a gente ver a mulher durante, e mais comum ainda depois do parto, né, no período ali da amamentação, ela falar, eu tive mastite, eu tô com mastite, né? Então, é mais comum disso acontecer, porque está acontecendo uma mudança na mama, né? A mama está ocorrendo uma mudança ali para aquela mulher conseguir produzir o leite. Então, é muito comum o desenvolvimento da mastite. A mastite, ela pode ocorrer uma dor intensa, tá? Porque a mama é uma inflamação, né? Um processo infeccioso mesmo ali da mama. Então, acontece vermelhidão da mama, um calor local, né? A hora que põe a mão na mama, sente ela bem quente mesmo. O aumento dos vasos sanguíneos, o volume mamário também, a mama fica bem inchada. E a mulher, ela pode ter febre elevada, acima dos 39 graus, tá? Às vezes, o tratamento apenas com antibiótico ou anti-inflamatório resolve, mas em alguns casos, quando a mulher desenvolve o abscesso, tá? Que depois eu vou mostrar ali, existe a necessidade de um tratamento cirúrgico, tá? Aí o médico abre, tira aquele líquido ali de purulento mesmo, né? Aquele líquido de pus que desenvolve ali por causa do processo infeccioso, e para poder aliviar. Normalmente, nesses casos, a mulher tem que ficar indo ao médico periodicamente para poder trocar o curativo, fazer essa limpeza desse abscesso, até cicatrizar aquela lesão, tá? Mas quando tá só a vermelhidão, ainda tá no início, a mama começou a inchar, às vezes só o antibiótico resolve. É muito doloroso a mastite. A mulher sente bastante dor na mama. Quando é no período de amamentação, a indicação é continuar amamentando, tá? Então, assim, é um sofrimento para a mulher, né? Ela sente bastante dor ali na mama, na hora da amamentação. Mas quanto mais ela amamenta, mais rápido ela melhora, tá? Existe, porque aí a mama está em processo de desenvolvimento mesmo, né? Ela vai conseguir fazer aquela mama funcionar. E aí, juntamente com a medicação, ela consegue melhorar mais rápido. Então, mesmo que tenha abscesso, mesmo que faça o processo cirúrgico mesmo, a indicação é essa mulher amamentar, tá? É muito comum aparecer no serviço de mamografia esse tipo de paciente, tá? Eu tenho 2 dias que a minha mama começou a inchar, ficar vermelha, muito dolorida, né, eu não estou aguentando, e a mulher fica desesperada, ela já acha que é um câncer, né? De um dia para o outro, a mama começou a
a ficar dolorida, a ficar vermelha, né? Ela colocar a mão, ela sentir às vezes uma região da mama um pouquinho mais densa, e aí ela fica desesperada, porque essa mulher não tem nada que justifique um processo inflamatório, como uma gravidez ou um período de amamentação. Mas isso pode acontecer em qualquer época da vida, né, com qualquer mulher. E aí é aquela mesma indicação, né? A gente vai fazer o exame, a compressão, a gente não pode trabalhar com aquela faixa de compressão que eu já falei com vocês, porque às vezes a mulher não tolera, a gente faz mesmo só para confirmar a inflamação. Então, eu faço uma compressão máxima que der, mas de acordo com a tolerância daquela paciente, tá? Sem fazer uma compressão lá de 11, 15 quilos, porque ela realmente não vai dar conta, tá? A dor é muito intensa mesmo. E tentar deixá-la mais tranquila, né? Porque a gente não pode dar diagnóstico, mas a gente pode tranquilizar a paciente, falando que pode ser que seja um processo inflamatório e que, né, que é muito comum de acontecer e que o exame vai dar a ela um bom diagnóstico, tá? Então, o exame de mamografia e a ultrassonografia podem diagnosticar um processo inflamatório. Existe um tipo de câncer de mama, que é o câncer de mama inflamatório, que ele se apresenta muito parecido com a mastite. Por isso, os médicos indicam a mamografia para realização quando a mulher apresenta uma mastite do nada, tá? Então, o médico viu ali, são todas as características de mastite. Então, por que ele vai pedir o exame? Né? Ele pede justamente para confirmar que é a mastite e não um carcinoma inflamatório. Deixa eu voltar aqui. Existe a mastite crônica, que é a mesma mastite, tá? É um processo inflamatório também, mas ele acontece com uma evolução lenta, né? Igual eu falei para vocês, a paciente vai chegar e vai falar, tem 2 dias que a minha mama começou a aumentar de volume, tá mais vermelha, não estou me sentindo bem, né? Porque pode ser que ela já tenha desenvolvido a febre, e às vezes é a primeira vez, ou às vezes já aconteceu outras vezes, tá? A gente chama de crônico, né? Aquele processo que acontece recidivamente, ou seja, que acontece várias vezes ao longo da vida, né? Às vezes a mulher tem uma mastite, hoje ela está com uma mastite, aí ela faz o tratamento daquela mastite, daqui a 1 ano ela tem novamente, né? É uma mulher que é propensa a ter esse tipo de processo inflamatório ou infeccioso mesmo da mama, né? E como ela não vai fazer a retirada da glândula mamária só por causa da mastite, acaba que ela vai tendo esse processo várias vezes ao longo da vida. É complicado, porque como é um processo doloroso, né, que incomoda bastante a mulher, ele vai causar um dano psicológico, né? Porque toda vez que ela começa a desenvolver aquele processo, ela já fica tensa, né? Preocupada, porque aquela mama, ela sabe a dor que ela vai sentir, e a gente pode ter uma dificuldade terapêutica também, né? Porque às vezes ela toma a medicação hoje e resolve. E aí, ano que vem, ela tem de novo, toma a medicação, resolve. Mas aí. Raquel, Oi. dúvida. Eu tô vendo aqui, né, no desenho, a mastite, a inflamação, ela vai embora do jeito que tá mostrando aqui na ilustração? Você fala essa ilustração da mastite crônica? Isso. Tipo uns machucadinhos. Não, isso aqui é uma ilustração como se fosse interno mesmo, tá? Ah, tá. Mostra que como se fosse a glândula mamária e o lado, a região da pele da mama fica bem avermelhada mesmo. Como eu mostrei aqui, ó, nessa primeira imagem de mastite aguda.
Tá vendo que a mama tá toda vermelha? Aham. E por dentro ela tá toda infeccionada, tá? Então, a mulher, às vezes, ela sente bastante dor. Às vezes, ela só de colocar a mão ou de colocar o sutiã mesmo, ela não consegue usar um sutiã, às vezes, por causa da dor que está sentindo, tá? Entendi. Ela normalmente se apresenta dessa forma. Em alguns casos, pode desenvolver, sim, um abscesso na mama, tá? Que é como se fosse uma bolha mesmo, ou um furúnculo, um buraquinho que aparece na mama, porque desenvolveu alguma. É como se fosse uma bolsa mesmo de pus, né? Uhum. Por causa da inflamação. Aí o médico tem que drenar. Quando ele drena, a mulher sente um certo alívio. Ah, entendi. E sobre a amamentação, então não tem nenhum nem, né? Já que ela tem que ir para ajudar. Oi? Não entendi muito bem. Sobre a amamentação, a recomendação é que ela amamente para que melhore mais rápido. Então não tem nenhum risco para o neném. Nenhum risco, não. Esse tipo de infecção, ele não vai passar para o neném. Então, não tem problema nenhum. O problema que teria seria a medicação que essa mãe ingere, né? Mas aí os médicos, eles orientam a utilizar algum tipo de medicação que não vai causar nenhum problema para a criança, tá? O ideal aí, gente, é que trate a mulher. Então, assim, ela tem que ser tratada. Não dá para poder ficar sentindo dor, né, incomodada, porque tem que amamentar. Então, ela vai amamentar normalmente, porque ajuda na recuperação, mas ela precisa de uma medicação. Então, eu não vou saber falar, né, quais são as medicações utilizadas, mas os médicos, eles dão, né, eu falo os nomes das medicações, mas eles dão anti-inflamatórios e antibióticos que não vão causar nenhum dano ao bebê que está amamentando, tá? Tá. Então, o que acontece com relação à medicação? Quando essa mulher começa a ter essa mastite com maior frequência, aí a gente começa a ter essa dificuldade terapêutica. Ou seja, ela vai tomar a medicação hoje, fez efeito. Daqui um mês, ela começa a desenvolver essa mastite. E aí ela toma a medicação de novo. E assim sucessivamente. Ela vai tendo cada vez com menor espaço de tempo. Pode acontecer que a medicação já não faça tanto efeito, né, para aquela mulher. Então, começa a ter essa dificuldade dos médicos de acharem uma medicação que vai resolver o problema dessa paciente. Isso é que dificulta, né, às vezes, o tratamento. E aí, nesses casos, pode sim chegar ao ponto de fazer uma cirurgia. Então, olha, nós vamos realizar uma cirurgia, retirar a glândula, né, avaliar ali a localização da mama, retirar o máximo de glândula possível ali, para essa mulher não ter mais esse tipo de inflamação, né? Mas qualquer resquício de glândula mamária que ficar ali pode desenvolver, tá? Então, ele, se for o caso, né, um caso mais extremo, ele faz essa retirada de glândula mamária, tá? Mas é um caso bem extremo mesmo. Eu, particularmente, né, já vi várias mulheres no serviço mesmo de mamografia, né? Já atendi várias pacientes com mastite, né, ou que já tiveram mastite, eu não vi ninguém que chegou ao ponto de precisar de fazer a retirada, não. Mas eu sei que acontece, tá? Deixa eu voltar aqui. E aqui é mostrando uma imagem, né? A paciente, ela tem a mastite e ela desenvolveu um abscesso, tá vendo? É como se fosse um furúnculo. E abaixo da pele aqui, né? Abaixo desse furúnculo aqui, existe uma bolsa, como se fosse uma bolsa mesmo, uma bolinha ali, com esse pus. Essa paciente, ela sente aquela dor pulsante mesmo, ela fica sentindo aquela dor frequente,
que vai latejando, né? Que a gente fala. Então, se eu pergunto para vocês assim, o que é um processo inflamatório da mama, vocês podem me falar que é a mastite, tá? O abscesso mamário, ele não é um processo inflamatório, ele só é uma complicação da mastite, né? Então, aqui, ó, a mama dela tá toda vermelha, né? Ela com certeza está sentindo bastante dor. E esse abscesso, ele acabou se exteriorizando, tá? Aí o médico vem aqui, né, dá uma anestesia nessa região, faz um corte nesse furúnculo, e retira faz a retirada ali desse pus. Ele drena aquele abscesso da paciente. Quando ele faz isso, ela sente um alívio imediato, né? Porque aquela dor que fica latejando é por causa disso. E aí ela sente esse alívio. Porém, enquanto ela tiver com esse processo inflamatório, vai existir a produção desse pus. Então, normalmente, a mulher tem que ir periodicamente para o médico fazer a drenagem, né, a limpeza ali daquela lesão, onde ele fez o corte, e fazer um novo curativo, tá? Então, ele vai tratando aquela mastite ali até a mulher, juntamente com a medicação, parar essa produção e cicatrizar. E aí ela pode seguir com a amamentação normalmente, né, durante o tratamento e depois do tratamento, tá? Então, tem algumas mulheres que chegam aí nessa situação de ter esse abscesso. A mama, durante a gravidez e a amamentação, ela tem uma transformação, né, gente? Ocorre uma transformação muito grande no corpo da mulher. Sem contar a produção de hormônios, né, que acontece no período de gravidez ali, durante a gravidez, né, que os hormônios ficam bem descompensados. Então, inclusive o câncer de mama, ele pode sim aparecer e se desenvolver durante a gravidez ou durante a amamentação. Então, qualquer lesão que tenha, tem que avaliar, tá? Há mais ou menos uns 20 dias atrás, no máximo um mês, eu atendi uma paciente de 7 meses de gestação com câncer de mama, tratando um câncer de mama. Ela já tinha feito uma cirurgia, né, e foi fazer a mamografia comigo para poder avaliar. O médico tinha retirado um nódulo, porém, né, infelizmente, ela ainda estava cheia de microcalcificações com uma característica bem grande de câncer de mama, né? Ele como ela estava grávida, ele não fez uma cirurgia muito ampla, tirou só um nódulo, mas o câncer de mama ainda ficou lá. É uma situação bem complicada. Até para a gente realizar o exame de mama é difícil, né? A gente precisa de uma autorização da paciente, uma autorização do médico, né? Pelo fato dela estar grávida. É um exame mais difícil, porque a gente tem que colocar avental de chumbo na região do abdômen, então dificulta às vezes o posicionamento, mas mulheres grávidas também, se houver necessidade, têm que realizar o exame de mamografia. Qualquer lesão que apareça tem que ser investigada, tá? Mesmo que o médico ache que seja uma lesão benigna, tá? Então, ele avaliou a mama daquela mulher. Não, isso aqui é mastite, com certeza. Mas vamos avaliar, vamos fazer os exames, porque pode ser que não seja. Raquel, eu já ouvi assim, desde a infância, as pessoas sempre falarem que quando a mulher amamenta muito, ela não tem o risco de ter câncer. Isso é um mito, não é? Não, é verdade. É verdade? A amamentação, ela, na verdade, não é que ela não tem o risco, tá? A amamentação, ela diminui o risco do desenvolvimento do câncer. Então, quanto mais a mulher amamenta, melhor, tá? Mas é óbvio, né, gente, que existem mulheres que amamentaram
e Tiveram câncer. tiveram câncer, né? Só diminui o risco. Nas próximas aulas eu já vou falar um pouco mais sobre o câncer de mama, e aí vocês vão entender um pouquinho sobre isso, né? Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Tem mulher que tem todos os fatores de risco e não tem câncer de mama, né? E tem mulher que tem um fator de risco e desenvolve o câncer, né? A mesma coisa a amamentação, ela diminui a possibilidade do desenvolvimento do câncer. Mas tem algumas mulheres que amamentam muito e vão ter, né? Ok. Quem mais queria falar aí, gente? Sou eu, Raquel. Pode falar. Aquelas feridas externas, quando a mulher está amamentando, fica se inflamar, né? Amanda, eu não estou te entendendo. De novo, por favor. Quando a mulher está amamentando, o bico do peito, né, a auréola, ela costuma dar uma inflamada, dar uma machucada. Esses machucados, eles também são considerados mastite ou não? A mastite sempre vai ser interna? Não. Esse machucado normalmente é a pega errada da criança, né? A forma de amamentar. Então, quando acontece esse machucado, né? Às vezes fere mesmo mamila e areola, não tem a necessidade, às vezes, de procurar realizar um exame de mamografia ou ultrassonografia para isso, não, tá? Isso não é mastite. A mastite, ela vai ser uma inflamação da glândula mamária. Tudo bem, então. Obrigada. Tá? Claro que dependendo da região da glândula onde desenvolve a mastite, né? A região do mamilo e areola, às vezes, pode inchar, pode ficar mais vermelho, né? O abscesso, ele pode aparecer ali próximo do mamilo e da areola, mas só o machucado, só a lesão mesmo de mamilo e areola é por conta da amamentação que está sendo feita de forma inadequada. A hora que a criança aprende a pegar, que a mãe aprende a amamentar, aquela lesão some, melhora. E é tão difícil amamentar com aquela lesão quanto com a mastite. Aí existe um outro processo aqui que chama ectasia ductal, tá? É muito comum também. Quando eu faço exame de paciente que tem a ectasia ductal, eu até gosto, porque a imagem fica bonita, a gente consegue ver os ductos, né? O que normalmente a gente não consegue ver num exame de mamografia comum, né? Sem que tenha essa ectasia, tá? Então, a ectasia, ela é a dilatação dos ductos terminais, né? Que são esses ductos aqui, ó, que estão localizados bem atrás da areola, né? Onde termina mesmo os ductos. Ele pode estar associado a algum derrame mesmo da papila, né? Ou alguma lesão de vaso sanguíneo mesmo, tá? Então, pode sair algum líquido do mamilo, que já preocupa muito a mulher, né? Porque uma das características do câncer de mama, às vezes, é a saída, né, de algum líquido do mamilo. Então, quando isso acontece, a mulher precisa procurar um serviço médico, né, para ele pedir os exames adequados. Normalmente é um líquido amarelo esverdeado, né? Então, quando a gente vê esse tipo de líquido, é comum, às vezes, a gente está realizando o exame da paciente, na hora que a gente faz a compressão, sai o líquido, né? Mesma coisa quando a mulher está amamentando, às vezes a gente comprime e esguicha leite, né? Então, se sair esse líquido, a gente já imagina que ela foi um derrame papilar, né? Algum vaso ali daquela região que rompeu. E aí pode acontecer essa dilatação dos ductos, né? Como se eles ficassem entupidos, né? E acaba aumentando de volume. É mais comum em mulheres com mais de 40 anos, mas pode acontecer em qualquer idade, tá? Em mulher de qualquer idade.
E, normalmente, esse tipo de lesão é assintomático. A mulher não sente nada, não sente dor, não sente nenhum incômodo. Ela pode, às vezes, perceber que tem alguma coisa diferente por causa do líquido. Mas nem todas as mulheres também vão ter essa saída de líquido aí pelo mamilo. Então, não precisa de nenhum tipo de tratamento, nem com medicação. Agora, se essa mulher começa a sentir um incômodo na região do mamilo, às vezes a dilatação é muito grande, o mamilo, né, a região da areola ali fica parecendo como se estivesse inchada, né, aumenta um pouquinho de volume, e ela sente algum incômodo, aí o médico vai dar algum anti-inflamatório, em alguns casos até antibiótico, para poder melhorar essa lesão da paciente, tá? Mas é um processo muito simples, que não causa nenhum dano à mulher, não. E lembrando, né, gente, mais uma vez, que essas lesões, a mastite, a ectasia ductal, inclusive o abscesso, ele não vai desenvolver para um câncer de mama, não, tá? Essas lesões aí são tratáveis, podem ser crônicas, né? Voltar ao longo dos anos ali, mas a mulher não vai ter um câncer de mama por isso, não, tá? Ah, então a mulher teve uma mastite, por exemplo, tem mastite várias vezes, já, tô com 40 anos, já tive mastite 5 vezes, e aí ela descobre um câncer de mama. Nossa, mas ela já tinha mesmo uma lesão na mama, provavelmente já era o câncer de mama. Não, não era, tá? A mastite é uma coisa, o câncer de mama é outra, tá? Com o câncer de mama, ele vai aparecer por causa de um desenvolvimento desordenado de uma célula, né? Na verdade, não o câncer de mama, qualquer tipo de câncer. Então, uma célula ali resolveu desenvolver de forma desordenada, infelizmente a pessoa vai ter o câncer, né? Eu já ouvi falar, né? Não sei se é verdade, que a gente desenvolve esse tipo de célula várias vezes ao longo da vida, muitas células desordenadas. Só que a maioria delas, elas morrem, como morrem as células saudáveis, né? E aí a gente vai trocando essas células. Só que pode acontecer, né, na nossa falta de sorte e no nosso padrão de vida hoje em dia, né, de alimentação, de ritmo de vida mesmo, né, como está tudo mudado, a gente está vendo muito mais casos de câncer hoje em dia. E aí pode acontecer que uma dessas células que começam a se desenvolver de forma desordenada, aumentar mesmo cada vez mais e desenvolver o câncer, tá? Então, a mesma coisa é o câncer de mama. Uma célula começa a se desenvolver ali diferente das outras e acaba desenvolvendo o câncer. Vou botar aqui. Aqui o fibradenoma, aqui está escrito fibradenoma gigante, gente, mas fibradenoma ele pode ser de qualquer tamanho, tá? Pode se desenvolver, aqui é porque eu quis mostrar que ele pode se desenvolver tanto que ele causa uma deformidade na mama, tá? Essa paciente aqui, por exemplo, as duas mamas dela eram do mesmo tamanho, né? A mama direita dela, a mama esquerda era do mesmo tamanho da direita. Mas aí ela desenvolveu um fibradenoma que foi aumentando de volume e a mama dela deformou, tá? Né? Ficou muito maior do que a outra. O fibradenoma é um nódulo sólido, tá? Ele não tem líquido no interior, mas ele é uma lesão benigna. Então, quando o médico visualiza numa radiografia um nódulo, ele vai olhar as características desse nódulo. E aí ele vê que aquele nódulo ele é redondinho, ou é um nódulo oval, a borda dele é toda certinha,
aí ele vai diagnosticar aquela paciente com um fibroadenoma, tá? Não, essa paciente tem um fibroadenoma. Aí, ou então ele vai olhar aquele nódulo e vai ver que aquele nódulo é redondo, né, ou oval, que é uma das características do fibroadenoma. A borda dele é praticamente certinha, mas ele não tem 100% de certeza. A parte daquela borda ali não está, né, não tá certinha, ele não consegue identificar bem, e aí ele vai laudar como um possível fibroadenoma. Ele começa a acompanhar para ter certeza que aquilo ali é um fibroadenoma mesmo, tá? Então, qualquer tipo de fibroadenoma é nódulo sólido sem líquido no interior, tá? Então, ele tem um tecido fibroso, tá? E, normalmente, a paciente não sente dor quando ela desenvolve o fibroadenoma, tá? Ele é indolor. Normalmente, ela não vai sentir dor nenhuma. O que preocupa é que quando ela vai apalpar a mama, ela pode sentir esse nódulo, então ela vai ficar preocupada. Mas até uma dica aí, né, para as mulheres e para os homens também, né? Quando a gente vai apalpar um nódulo na mama, quando ele está rígido, fixo num lugar só, né? Assim, você põe a mão nele, você não consegue movimentar ele, é preocupante. O fibroadenoma, quando a pessoa consegue sentir o fibroadenoma, ele dá uma movimentada, você consegue movimentar ele, tá? Ele não está fixo ali, ele não está preso em lugar nenhum, né? Ele não roda a mama toda, não, ele está sempre em um quadrante específico, né? Mas a hora que você põe a mão, você consegue dar uma movimentada nele. E aí, normalmente, é fibroadenoma mesmo. Normalmente, ele se desenvolve entre 35 e 45 anos, né? Mas também pode aparecer em qualquer idade. Aí eu coloquei entre 18 e 25 anos, né? É comum também de aparecer. Nessa idade, gente, entre 18 e 25 anos, normalmente a mulher ela realiza apenas a ultrassonografia, tá? Na ultrassonografia o médico consegue, né, identificar o fibroadenoma, seja ele grande ou seja ele pequeno ou gigante, tá? Se for a partir de 35 anos, aí eles já avaliam juntamente com a mamografia, então pede uma mamografia, e às vezes como a mama é densa, né, da paciente jovem, tem muita glândula mamária, ele pede a mamografia, mas pede uma ultrassonografia para confirmação. O cisto mamário, que também é muito comum, né? O cisto mamário, ele já costuma ser mais doloroso. Então, aquela paciente, quando a paciente chega e fala assim, não, eu tenho muito cisto na mama, não, minha mama é cheia de cisto, você pode saber que você vai ter dificuldade na compressão, né? Porque ela tem uma mama mais dolorida, que incomoda mais, tá? E ele também pode aumentar bastante de volume. Quando ele aumenta de volume, ele pode causar essa deformidade aí na mama. E o médico, só que é mais fácil, né, de tratar, porque aí o médico faz uma punção. Como o cisto, ele é uma lesão, né, que tem líquido no interior, como se fosse um nódulo que dentro dele é líquido, é água, ou às vezes é óleo, né, que ele tem um conteúdo oleoso, o médico vai com uma agulha mesmo, através da ultrassonografia, ele acha a localização daquele cisto, com uma agulha ele insere lá dentro do cisto e puxa aquele líquido. E a hora que ele faz isso, já diminui a dor da paciente quando ele está muito grande. Então, o cisto, ele é um nódulo que derivado de ducto mamário, tá? Tem um interior líquido, e eu coloquei aqui que pode ou não provocar dor. Pela minha experiência, né, a grande maioria das mulheres sentem dor quando tem cisto.
Ele pode desenvolver entre 30 e 50 anos, mas, como todas as lesões, pode aparecer em qualquer época da vida, tá? E normalmente eles se formam, gente, por causa de desequilíbrio de secreção e absorção, tá? Liberação mesmo de secreção normal do nosso corpo, ocorre aí um desequilíbrio e o cisto aparece, tá? Pode acontecer que esse cisto, ele vai aumentar de volume, aí a mulher sente mais dor na mama. E aí, com o passar do tempo, alguns dias, por exemplo, ele diminui de volume sozinho. Aí ele diminui de volume, diminui a dor dela. Passa algum tempo, ele aumenta de volume de novo, tá? Se for necessária essa punção para poder retirar o líquido, pode acontecer a mesma coisa, tá? Então, o médico foi lá, retirou o líquido. Um tempo depois, esse cisto aumenta de volume de novo. Então, por isso que às vezes o médico não fica fazendo essa punção frequentemente nas mulheres que têm essa característica aí de ter cisto, tá? Então, ele não faz todo dia, não, né, não vai fazer com muita frequência, não. Aqui eu tenho o papiloma, que a gente chama de papiloma intraductal. É uma lesão, coloquei ali até um tumor benigno, né? Mas hoje a gente não utiliza esse termo tumor para lesão benigna, tá? Mas ela é uma pequena lesão benigna que vai desenvolver lá nos ductos terminais, tá? Como se fosse um nódulozinho, tá? E aí ele pode causar o que a gente chama de derrame papilar, que é o derrame mesmo de algum vaso sanguíneo dessa região da papila mamária, e a mulher pode gerar algum líquido sanguinolento. Então, às vezes, do nada, através do mamilo dela, ela percebe que está saindo um líquido com sangue. E aí também desespera a mulher. É por isso que lá nas primeiras aulas eu falei que para trabalhar com mamografia a gente tem que ser um pouco psicólogo também, né? Você imagina, do nada você vai tirar a sua roupa, você percebe que tem sangue no seu sutiã, ou você percebeu que saiu algum tipo de líquido com sangue do seu mamilo. A mulher, gente, ela já acha que ela está com câncer, né? A gente não... Se acontece isso comigo, eu vou pensar em várias possibilidades, porque eu trabalho com mamografia, eu já conheço outras possibilidades. A grande maioria das mulheres não sabem. Então, qualquer coisa que acontece de diferente, ela desespera, né? No meu caso, por exemplo, qualquer coisa que aparecer de diferente, eu vou saber tanto das possibilidades de ser benigno, quanto das possibilidades de ser maligno. Então, só o fato de eu ser mulher, eu já vou estar preocupada também, né? Porque, não, eu acho que é um papiloma, mas o câncer de mama também pode se desenvolver, né, dessa forma. Então, a gente tem essas preocupações. Então, quando a paciente chega, né, tensa, preocupada, a gente tem que entender. Quando eu trabalho num serviço que tem médico presente, eu tento agilizar ao máximo o resultado dessa paciente para ela ficar mais tranquila, né? Porque realmente é tenso. Qualquer coisa que a mulher tem de diferente na mama ali, ela fica tensa. Mas esse papiloma, ele é benigno, sempre vai ser, né? E aí, como teve o derrame, né? Como teve o rompimento do vaso sanguíneo da região da papila mamária, pode acontecer esse derramamento de sangue aí se exteriorizar, né? Sair ali através do mamilo. Normalmente acontece uma vez, duas vezes ali, não é frequente, porque aconteceu com um vaso sanguíneo, saiu aquele líquido e não vai sair mais, tá? Mas aí a gente tem que tentar agilizar e olhar direitinho o que está acontecendo. O lipoma, ele é um nódulo benigno também, tá?
é como se fosse um cisto, tá, gente? A borda dele ali, a formação dele, é como se fosse de um cisto. Porém, dentro dele, vai se desenvolver gordura, de um material oleoso ou gorduroso, tá? Ele é constituído de células gordurosas mesmo. Aqui tem né, não sei se vocês estão conseguindo perceber aí, ó, mas a borda dele é bem grande, né? Ele às vezes pode causar até uma deformação na mama por causa disso, mas aqui dentro dele, que está acinzentado aqui, é gordura, tá? Tem uma consistência amolecida. Então, se o médico tirar esse cisto dessa paciente e abrir ele, vai ter óleo ali dentro, tá? Também não causa nenhum dano mais grave para paciente, não. Aqui no nosso último slide, eu trouxe duas imagens, tá? A mama, o exame de mamografia, a gente trabalha sempre por comparação. Então, eu normalmente, né, na 99% das vezes, eu vou fazer mama direita e mama esquerda, porque eu tenho que comparar uma com a outra. Eu só vou fazer uma mama só, quando a paciente tem as duas, né? Eu só vou realizar ou mama direita ou mama esquerda, quando é acompanhamento de lesão daquela mama. Então, por exemplo, essa paciente teve câncer de mama na mama esquerda. Então, ela vai continuar fazendo os exames de rotina na mama direita, que normalmente, a princípio, faz de 6 em 6 meses, diminui um pouquinho o tempo. Mas a mama que ela teve o câncer, eu vou fazer com menos tempo ainda. Às vezes ela faz de 3 em 3 meses, aí ela vai fazer só na mama esquerda. Só, né? Porque o médico quer avaliar como é que tá aquela mama que fez a cirurgia, ou aquela mama que fez a radioterapia, tá? Então, é uma mama que tem que ter um cuidado maior com ela. Então, a gente vai trabalhar sempre por comparação. Eu preciso fazer a mama direita e a mama esquerda para eu ver se tem alguma coisa diferente entre elas. Normalmente, elas são muito parecidas, né? Elas têm as mesmas características dos dois lados. Então, quando eu vejo alguma coisa muito diferente de um lado, eu tenho que avaliar, tá? Então, aqui, a imagem que não está boa, eu peguei da internet, está um pouquinho cortada, mas eu tenho a mama direita, essa imagem aqui é uma crânio-caudal, tá? Na aula de incidências de mama, vocês vão entender melhor sobre ela, tá? Então, essa imagem aqui é uma crânio-caudal direita, e essa daqui é a crânio-caudal esquerda. Olha essa densidade, essa região mais branca da mama aqui, né? A gente vê na esquerda e não vê na direita. Então, alguma coisa diferente tem nessa mama. As características, gente, da mama, da região do exterior da mama, elas são extremamente importantes. Então, eu não tenho como realizar um exame de mamografia sem prestar atenção naquela mama, no que eu estou vendo daquela mama. E eu tenho que relatar isso para o médico, tá? Então, por exemplo, a mama está com a região lateral, medial, a mama toda da paciente está muito vermelha, a mama está com inchaço, a mama da paciente se apresenta quente. E aí eu estou mostrando para o médico que existe uma característica de mastite naquela mama. E aí ele vai conseguir dar um bom diagnóstico, tá? Então, o técnico em mamografia, ele tem que ajudar esse médico no diagnóstico. Além de fazer uma boa técnica de exame, ele tem que relatar para o médico o que ele está vendo ali, tá? Então, essa imagem aqui que eu mostro primeiro é a imagem de uma mastite, tá? Então, a paciente tem uma mastite aqui à esquerda. E essa outra imagem aqui de baixo, que eu tenho só a imagem da mama direita, eu tenho um fibroadenoma, tá? Ele é redondinho, né? A borda dele é certinha, né? Aqui tem uma gordurinha em cima dela aqui, mas ela tem a borda certinha, né? Então, é uma imagem bem característica de fibroadenoma.
e ele não é gigante, né? Um fibroadenoma de borda normal, de pequeno, de um tamanho normal. A paciente pode ou não sentir esse nódulo na palpação, tá? E nessa imagem aqui do lado, é esse mesmo fibroadenoma visualizado na ultrassonografia. Então, na mamografia eu vou ver ele bem branquinho, e na ultrassonografia eu já vejo ele escuro, tá? É importante a imagem da mamografia para o médico conseguir laudar e ter uma boa visualização dele na ultrassonografia. Gente, falei muito, mas vocês conseguiram entender aí a matéria? Deu sim, deu para entender. Ó, para mim tá tranquilo, ó. Tá Ó, tranquilo? Raquel, tá de boa. É muita informação, né, gente, essa primeira parte. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me solicitando, tá? Se tiver ficado alguma dúvida desses processos inflamatórios, infecciosos aí, dessas lesões, já pode me perguntar de uma vez, aproveitar que a gente está aqui, tá? Amanhã, a gente tem outro sábado letivo, né? Só que amanhã eu não consigo dar aula para vocês, né? No sábado passado que eu estava disponível, eu não consegui enviar o link, né? Mas deixei a aula lá. Para esse sábado, eu vou deixar uma atividade para vocês, tá? Então, amanhã vocês podem abrir que vai ter uma atividade lá. Se vocês puderem aproveitar, né, o horário de aula para poder fazer, é melhor. Aí vocês vão me enviar essa atividade, não precisa ser amanhã mesmo, tá? Pode me enviar na semana que vem, até no máximo na próxima sexta-feira, para eu poder lançar a nota, que vai ser aquele estudo dirigido. Então, eu vou deixar disponível amanhã esse estudo dirigido para vocês fazerem. Acho que ele está valendo 4 ou 5 pontos, não é isso? 5 pontos. 5 pontos, né? Então, amanhã é um estudo dirigido de 5 pontos, tá bom? Tranquilo, gente? Beleza, Raquel. Ficou alguma dúvida ou não? Tá certinho. Não, para mim tá certo. Fazendo os exercícios também, se surgir alguma dúvida, a gente vai fazer a correção dele e aí eu vou retirar as dúvidas, tá bom? Então, esse primeiro exercício aí, ó, vai ser daquele primeiro slide que eu passei, que eu falo de paciente de mamografia, né, da nossa primeira aula, e esse slide que eu passei de anatomia de mama, até esses processos inflamatórios, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Qualquer dúvida, mesmo que no exercício amanhã, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar no e-mail que eu respondo. Mas esse vai estar no Classroom, né? Oi? É no Classroom? Professor. Vou postar lá. Professor. Oi. Pode perguntar um negócio que eu fiquei meio intrigado. Você falou lá quando surge um peito assim na mulher, porque está na linha do leite. Como assim? A linha do leite, ela é uma linha imaginária, tá? Todas as pessoas têm essa linha do leite, tá? Não, mas linha... tipo assim, como assim? O leite é produzido aonde? Não é no peito? É no peito mesmo. Isso, ela é chamada de linha do leite, porque onde se desenvolve glândula mamária, pode desenvolver, pode acontecer a produção de leite, tá? Então, foi o nome que eles deram para essa linha imaginária. Mas só vai desenvolver leite ali, né? Só vai produzir o leite se tiver o desenvolvimento... Aquele vacilo aqui é porque eu tinha entendido que produziu leite lá embaixo, o leite subia. Não, o leite é só na mama. Eu fiquei intrigado, mas como assim, gente, a linha do leite?
É só o nome que eles deram para essa linha imaginária, tá? Ah, tá. Então tá. Então. Gente, eu Obrigado. vou fazer só uma chamadinha aqui. Um nome, se eu falar algum nome que não está aí, me falem, por favor. Adria. Estou aqui. Amanda. Clara. Ela estava. Amanda, falei com ela. Clara. Christian. Christian fala também. Evelyn. Fernando. Gleice. Presente. Jaqueline. Jennifer. Presente. Jobert. Presente. Josefa. Juliana. Presente. Onde tem Ludmila também, né? Presente. Kelly. Kênia. Larissa. Letícia. Leidiane. Luana. Nayara. Presente. Pedro. Presente. Poliana. Rodrigo. Presente. Vinícius. Presente. Wagner. Ian. Raquel, você pulou meu nome, Vanessa. O meu também. Vanessa e quem? Emily. Mais alguém? Então tá bom, gente. Até a próxima aula, então. Segunda-feira é a nossa próxima aula. Amanhã não esqueça de abrir o Classroom para poder fazer a atividade, tá? Até segunda-feira, então. Tá bom, até segunda. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente.